Olá, eu me chamo Julia Hermicudo, aluna de graduação em Ciências Atuariais da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco. Esse vídeo foi elaborado sob orientação do professor Luiz Augusto Maluf como parte da unidade curricular Análise de Dados Aplicadas, cursada por mim durante o segundo semestre de 2023. Nesse vídeo, iremos apresentar o cálculo e análise do valor em risco, o VAR, da ação Rent 3, que é pertencente à empresa Localiza Rent-A-Car S.A., uma das maiores empresas no ramo de locação de veículos na América do Sul. Para essa ação, nós adotamos uma posição comprada no dia 28 de nove de 2023 e considerando um período de manutenção entre 1 e 21 dias. Para realizar esse processo, nós adotamos o Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Method, o GART. Na nossa metodologia, vamos utilizar as seguintes fórmulas para o cálculo do GART e do VAR, que estão disponíveis no artigo de Asano e Maluf. O RDT ele se refere aos retornos de um ativo, que é calculado através da H de t, que é a variância condicional dos retornos no período t, que se dá pelos parâmetros ômega, alfa e beta a serem estimados. Se dá também através de epsilon de t, um ruído branco de média zero e variância 1. Já no VAR, a V de t é a variância da previsão acumulada k passos à frente, e que é utilizada para calcular o ET, que são os erros padrão das previsões dos retornos acumulados, que é, por fim, utilizado para calcular o nosso VAR. Bom, os cálculos, por sua vez, serão realizados através da linguagem de programação em R, contando com pacotes de auxílio como o YFR e o FGART. Por fim, utilizaremos também a distribuição T-Student assimétrica e o teste Eldron-Box para o cálculo do GART. Dando início aos cálculos, temos aqui o gráfico das cotações e retornos da ação Range 3 utilizados para o cálculo da ACF. A ACF é a função de autocorrelação que pode indicar padrões de autocorrelação nos resíduos, os chamados termos de erro do nosso modelo. Na ACF do preço das cotações é possível observar que ela não converge significativamente para zero, por isso é não estacionária. Entretanto, ao fazermos a primeira diferença, ela se torna uma integrada de ordem 1 e converge para zero, tornando-se estacionária como a dos retornos e dos quadrados dos retornos. Como mencionado, a série dos quadrados dos retornos ela é estacionária, o que nos permite observar heteroscedacidade condicional, o que torna isso um cenário propício para utilizarmos nosso modelo GART. Partindo para o GART, estaremos utilizando um GART 1-1, escolhido por meio de testes utilizando a ferramenta do FGART no R, cujo fator decisivo foi ter o menor critério de informação bayesiana, o BIC, para que a gente evitasse o overfitting de dados. Para o nosso GART 1.1, estamos utilizando a distribuição T-Student assimétrica e o teste Eldron-Box para os resíduos padronizados, mostrando que as n primeiras autocorrelações dos resíduos e dos resíduos ao quadrado são simultaneamente iguais a zero, mostrando um bom ajuste de média e variância. Por fim, temos o gráfico dos resíduos e a curva de ajuste, mostrando que o modelo faz um bom ajuste e gera, por fim, as seguintes equações para os nossos retornos RT. Dados os valores de skew e shape encontrados, podemos fazer o ajustamento dos limites dos retornos dos intervalos de confiança com uma probabilidade de 99% para usarmos no nosso cálculo. Esse cálculo ele diz respeito ao nosso VAR, e para isso nós vamos utilizar o comando de previsão para os próximos 21 dias no R. Bom, esse comando ele vai fazer o cálculo a partir da média dos erros acumulados, e depois de fazer a previsão nós vamos fazer uma comparação com os dados efetivamente observados. Para isso, nós criamos uma dummy em que, caso o retorno tenha ultrapassado o limite da previsão, plotaremos 1, e caso contrário, plotaremos 0. Para nossa previsão de 21 dias, não tivemos nenhuma violação, mostrando que o modelo fez um ótimo ajuste. Bom, como nós interpretamos esse nosso VAR? Vamos tomar como exemplo o nosso dia 1, que nós temos o VAR de menos 0,051. Bom, isso significa que, para cada unidade de capital investida para você vender hoje, tomando a nossa posição de compra, estima-se uma perda máxima de 5,1%, com uma probabilidade de 99%. Aqui podemos observar a tabela com os dados calculados dos retornos acumulados, dos retornos observados e o VAR acumulado, o que nos leva à conclusão de que as previsões para os 21 dias seguintes à data proposta foram bem-sucedidas a um nível de confiança de 99% e que não violaram o limite previsto, como dito na tabela anteriormente. Em suma, a modelagem com o modelo GART 1.1 evidenciou a volatilidade condicional nos retornos financeiros, empregando componentes GART para capturar a variação temporal da variância. Nós seguimos então com o teste de Eldron-Box indicando que os resíduos não eram correlacionados e mostrando que o modelo é sim capaz de reproduzir a estrutura de autocorrelação dos erros e também era adequado para nós fazermos nossas previsões. Após isso, nós aplicamos o método de Value at Risk, o VAR, o valor em risco, com um nível de confiança de 99%. E a análise se estendeu para a gestão também de riscos, fornecendo limites para as nossas perdas em um horizonte temporal específico, que no nosso caso foi uma janela de 21 dias. Por fim, a nossa execução bem-sucedida do VAR
foi confrontada com os log retornos acumulados observados, ou seja, fora da amostra, chegando à conclusão de que esses log retornos permanecem dentro dos nossos limites projetados de perda máxima diária, sugerindo que o nosso modelo GART é sim eficaz na previsão e gestão de riscos, ao menos para o nosso período de 21 dias. Por fim, essas são as referências bibliográficas utilizadas para a realização desse trabalho. Muito obrigada e até mais!